Seguinte, prega funk do Timão, não sei se cabe. O Bruno Milhozzi vai ter esse discernimento. Ele entendeu que sim. Porque mas a notícia que chega é a seguinte: Matias Rojas, o paraguaio, não veste mais a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Pedro Ramiro, que quando eu mencionei folga, ele rapidamente se adiantou para folgar, não está entre nós aqui na Rádio Bandeirantes, mas está onipresente e está com um outro meio de comunicação. Nossa, áudio. Vamos ouvir. De WhatsApp, é isso? É isso, uma Acertei? mensagem do nosso setorista Pedro Ramiro, que, fazer a defesa dele aqui, o ouvinte que irmão, você é o que agora? É sindicato? Sou o senhor Panos Quentes, vestiu o personagem. O Ramiro tá aqui desde as 6 horas da manhã trabalhando, então foi dar aquela Você sabe desde que horas a Júlia Polo tá aqui? Você sabe desde que horas eu tô trabalhando pra você? Você vai defender todo mundo agora, cara? Eu tô de saco cheio de você, pô. 4h45. Não, brincadeira, vamos vai ver. lá, não. Fala, rapaziada, um abraço pra vocês, um abraço a todo mundo. Pois é, Matias Rojas não é mais jogador do Corinthians. Essa foi uma decisão tomada aí no início da tarde entre a diretoria e o staff do atleta. As duas partes conversaram e entenderam que o melhor era que ele não continuasse. Agora estão sendo definidos os valores para essa saída, como vai ser essa rescisão, se o Corinthians vai ter que pagar luvas, mas inicialmente me parece até a informação é de que o Corinthians terá de pagar luvas, só que um pouco menores do que os 8 milhões estipulados ainda no início dessa transação. Então o Corinthians vive tudo isso, né? Matias Rojas fez 30 jogos com a camisa alvinegra, 3 assistências, não marcou o gol, cobrava o pagamento dos direitos de imagem, que são devidos aí desde o ano passado. O Corinthians vive essa situação bastante delicada envolvendo o meia paraguaio que não vai mais atuar pelo Timão. Valeu, rapaziada, tamo junto. Ah, cara, assim, não tinha mais clima também, né? Porque aquela história, todo jogador tem direito de cobrar o que lhe é devido, ponto final. Mas tem um elenco inteiro. O elenco inteiro tá sem receber direito de imagem. Ah, mas isso faz com que não justifique o cara reclamar? Não, não é isso. Mas o que acontece? Isso é a realidade. Tá todo mundo aqui trabalhando. Ninguém tá recebendo. Aí tem um cara que começa, não vou jogar porque não tô sendo pago, não vou... Cara, é assim, pensa o que for, mas não tem clima e ele não quer mais jogar. E ele tem o direito de chegar e falar, enquanto não me pagar, eu não vou jogar. Prefiro rescindir. Tá tudo certo. Eu acho que o resumo dessa situação é assim... Corinthians contratou um cara bom de bola, não era promessa, era uma realidade. Não é um perna, igual todo mundo tá falando. Jogava demais no Racing. É que não deu certo aqui, isso é o risco. Ele não quis dar certo aqui. Assim, é o risco. De tudo isso, de toda essa negociação, essa saída, pra mim a frase Milhozzi, tá tudo certo. Pode acontecer e aconteceu. Ele já saiu do Racing meio brigado com os caras lá. Já mostrou ali que... Ah, é? Ele saiu como ídolo, né? Como ele era e como permanece sendo, mas em questão de relação com a diretoria já tinha ali alguns atritos e tal. Tanto que ele vem pro Corinthians sem custos de contratação, ele vem só com o seu contrato sendo pago pelo Timão. E essa é uma dívida que se alastra desde o ano passado, vale lembrar, e é por conta disso, por ser uma dívida desde o ano passado, que ele tem o direito de pedir uma rescisão unilateral. E eles sabem dos direitos dele, ele nem ficou no Brasil. Falou que ele faltou no treino, ele já estava lá no Paraguai. Sim. Ou seja, já tinha decidido que não vestia mais a camisa do Corinthians. Isso tem parte da relação da diretoria antiga e também da nova, que não teve aptidão de resolver esse problema. Duas coisas ficam claras com essa história. Ele não quis, e parece que nunca quis mesmo, vestir pra valer a camisa do Corinthians. E 2, que a diretoria do Corinthians tem mais um erro e mais um amadorismo. Porque a gente pode falar, o torcedor vai estar falando, putz, ainda bem, nos livramos desse perna, desse cara que não joga nada. Mas não é assim, pro Corinthians é ruim. Corinthians, mais uma vez um cara saindo porque não foi pago. Situação muito ruim, com certeza vai pingar depois algum processo por conta disso. Então a dívida vai se alastrando e não é só a questão do Rojas sair, é a questão do Corinthians ficar mais uma vez na mão do jogador. O Corinthians fica mais uma vez com uma situação que reflete e escancara o amadorismo por parte da diretoria. Então, cara, o Rojas sair é o menor dos males pra mim, porque futebolisticamente e esportivamente ele já não agregava em nada. Beleza, ele vai sair, não deu certo aqui, como muitos não deram certo. Foi, na verdade, um vexame, né? Foram 30 jogos sem nenhum gol. Mas acho que o que mais deixa claro é que o Corinthians erra mais uma vez em, avaliar e fazer seus contatos para não ficar na mão do jogador. É vergonhoso o Corinthians mais uma vez perder um cara por conta de direitos de imagem. Então, aí a questão é a seguinte, o clube que não paga tá sujeito a isso, ponto.
A empresa que não paga, a empresa que não arca com as responsabilidades prometidas com o profissional, tá sujeita a ser processada. Isso é no mundo inteiro. É que o futebol a gente tem a mania de achar que é outro mundo. A gente tem a mania de achar que tudo pode. E não. E não é assim. Ah, mas todos os clubes devem? Não é bem assim. Todos os clubes possuem dívidas. Possuir dívida não é errado. Quantos milhões de brasileiros não têm dívida e estão pagando as suas dívidas? Às vezes precisa. Tem clube que não tem dívida? Show, ótimo, parabéns. Que seja modelo. Mas outros clubes que possuem dívidas e pagam no dia a dia, tudo certo. Ponto. Agora, você quer ter quase 2 bi de dívida, não pagar os jogadores e ainda contar que de 30 a 40 nenhum vai te acionar, que nenhum vai te processar, é muito risco. Tá certo o Rojas, certo ou não? Vou corrigir aqui, porque aí cada um pensa o que for. Tá no direito dele. Está no direito dele o Rojas. O Corinthians fica refém da situação, não tem o que fazer, vai ter que pagar. E que sirva de uma lição, olha. Na hora da gente fazer um baita de um contrato gigante, o cara tem que ser... Não é que ele tem que ser certeza igual o Rojas é. Ele tem que ser muita certeza. Mas muita certeza, senão a gente não vai fazer. Isso se chama responsabilidade. Mas eu vou te falar uma coisa. Ponto. O primeiro jogo do Rojas com a camisa do Corinthians contra o América Mineiro... Comeu a bola. Comeu a bola. Então ali ele já mostra que ele sabe jogar bola. Depois dali, eu percebi... Ele teve uma lesão logo na sequência e depois de um longo período ele volta, imagino eu, já com alguma questão de atraso de pagamento. E aí ele não joga mais. É aquela história. Finge que paga, finge que joga. Que o Augusto Melo disse que resolveria, não resolveu. Ou seja, mais uma falha da diretoria acima de tudo. Rojas jogar ou não jogar, o Corinthians não depende de um cara. Um cara é muito pouco pra história do Corinthians, ainda mais um cara que não acrescentou em nada no período em que vestiu essa camisa. Mas a história fica manchada. Pior pro lado do timão do que pro lado do jogador, que, como você falou, tá no direito dele, vai buscar outra equipe. E conhecendo a história desses caras que passam pelo Corinthians e não jogam nada, capaz de jogar bem aí em algum outro time. Vamos lá. Outra coisa, gente, se coloca também no lugar do jogador. O clube devendo 5 milhões pra ele, pra metade do elenco também, anuncia o Igor Coronado com um salário de 2 milhões por mês, um investimento de 37 milhões. Claro que o cara vai ficar bravo. Mas ele não rendeu também pra ter razão em ficar bravo. Mas não, mas pode usar como desculpa, mas aconteceu isso. Não rendeu, mas deram um contrato pra ele. Eu entendo isso. Esse ponto que a Júlia Polo, a gente entende muito bem. Você tá trabalhando no dia a dia, você que tá em casa aí, você tá há 5 anos sem um aumento. Aí você vai lá e você busca um aumento. Não tem como, não tem como. Ou estão te devendo, sei lá, quem é comissionado, quem tem qualquer outro tipo de trabalho, tá demorando pra pagar. Aí passa um mês, chega um cara, uma baita de uma grana. E que o Corinthians também não foi tão responsável nisso. E que o Corinthians não vai pagar o Coronado à vista. Mas aí tem jogador que fala, chega comigo não. Pra cima de mim não. Não dá. Estão me devendo, começa a contratar fulano, ciclano, todo dia é um cara novo. Não é todo mundo que precisa aguentar isso. E tá tudo certo, cada um segue a vida. O Corinthians